Boa noite a todos. Com muita gratidão e respeito, nossa apresentação de hoje é uma singela homenagem aos 93 anos de mediunidade com Jesus do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, datada de 8 de julho de 1927. Francisco Cândido Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Chico Xavier foi filho do operário pobre João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Aos 5 anos de idade, torna-se órfão de mãe. O pai, devido às dificuldades, se vê obrigado a entregar alguns de seus 9 filhos aos cuidados de amigos e parentes. Com isso, nos 2 anos seguintes, Francisco seria criado pela madrinha Rita de Cássia, que o surrava e o maltratava. Com uma mediunidade ostensiva desde os 5 anos, é nessa época que Chico tem o primeiro contato com a mãe desencarnada, enquanto orava no quintal. Esta pede que aguente os maus tratos, pois eles o tornariam forte para as batalhas que viriam. Quando o pequeno Chico tinha 9 anos, seu pai casa-se com Cidália Batista, uma mulher boa e caridosa, que insistiu em juntar todos os filhos da mesma casa, a fim de cuidar deles como se fossem seus. Por insistência de Dona Cidália, Chico foi matriculado na escola pública, completando o curso primário em 1924. Após isso, não voltaria mais a estudar. Aos 17 anos, perde a madrasta, Cidália, e se vê diante da insanidade de uma irmã que descobre ser causada por um processo obsessivo. Disso decorre a primeira sessão espírita que teria contato em sua casa, onde ele é apresentado ao espiritismo. Em julho de 1927, tem início sua prática da psicografia. Em 1931, manifesta-se pela primeira vez o espírito Emmanuel, que viria a ser o seu mentor espiritual, e este lhe previne que o trabalho seria longo e árduo. O sucesso dessa parceria dependeria de 3 condições: disciplina, disciplina, disciplina. Em 1932 é publicada a obra Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, com enorme repercussão na imprensa e opinião pública. Neste período, Chico Xavier ingressa no Serviço Público Federal como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura, onde nunca teve uma falta. Em 1935, publica sua segunda obra mediúnica, Cartas de uma Morta, pelo espírito de sua mãe, Maria João de Deus. Em 1943, surge uma nova entidade espiritual, assinando suas obras com o pseudônimo de André Luiz, responsável por uma magnífica coleção de 11 livros, iniciada com a obra Nosso Lar. Além da psicografia, também exerceu mediunidade de psicofonia, vidência, audiência, receitista, efeitos físicos, inclusive com materializações, entre outras práticas. Psicografou em línguas que não conhecia, xenoclossia. O amor irrestrito à amizade e à caridade, a disciplina férrea, a simplicidade e a renúncia foram os elementos-chave de sua mediunidade sublimada. Em 1959, muda
para Uberaba, Minas Gerais, onde prosseguiu as atividades mediúnicas em reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã. Seu trabalho sempre foi voltado à divulgação da doutrina espírita, ao amparo aos necessitados, bem como ao consolo através das cartas psicografadas às mães que vivenciaram a partida dos filhos para a espiritualidade. Foram mais de 400 livros psicografados, onde encontramos mensagens dos espíritos de André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Casimiro Cunha, Veneranda, Neio Lúcio, Hilário Silva, Cornélio Pires, Alta de Souza, Maria Dolores, Meimei, Anália Franco, Eurípides Barçanufo e milhares de espíritos, com todos os direitos autorais cedidos às organizações espíritas e instituições de caridade. Vivia exclusivamente de seus próprios recursos financeiros. Não aceitava dinheiro e presentes e não ficava com os mimos que ganhava. Não se considerava missionário. Muitas de suas obras já foram traduzidas para vários idiomas como inglês, francês, castelhano, esperanto, japonês, grego e etc. Participou do programa Pinga Fogo em 28 de julho de 1971. O médium foi ao ar, ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras televisivas à época. Com previsão inicial para 1 hora de duração, acabou por se estender por mais de 3 horas. Alcançou a maior audiência já registrada na época na história da TV brasileira, com 75% dos televisores brasileiros ligados no programa. No final do programa Pinga Fogo, Chico Xavier levanta-se e faz a prece do Pai Nosso, com a plateia, emocionando a todos. Realizava constantes campanhas de arrecadação de alimentos e distribuição para as famílias assistidas quinzenalmente com sopa fraterna, além de distribuição de alimento aos moradores de rua. Com um corpo frágil e debilitado, apresentou diversos problemas de saúde ao longo da vida. Angina que enfraqueceu sua resistência física, agravada por pneumonias e problemas cardíacos, crises de labirintite, hipertensão, glaucoma que o deixou cego de um olho. 3 cirurgias, dificuldades para se locomover e falar, etc. No dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Chico Xavier desencarna em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, no dia em que o país festejava a conquista do pentacampeonato na Copa do Mundo de Futebol. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que sempre sou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou
isso é que sempre contente estou. Ai, Lili, ai, Lili, ai, Lô. Querido Francisco Cândido Xavier, nossa gratidão. Mediunidade com retidão, bondade e amor. És nosso exemplo da mediunidade com Jesus. Muito obrigada. Boa noite.